Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Vocês já sabem, eu me chamo Alan Barbieri, sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei e hoje eu venho aqui para responder as perguntas enviadas aí pelos nossos irmãos na internet que têm acompanhado esse nosso trabalho aqui. Eu quero agradecer muito a confiança de vocês, porque são muitas as perguntas, a gente tem recebido dezenas por semana e infelizmente não dá tempo de responder todas, né? Mas a gente tenta responder tanto por ordem de chegada, quanto algumas que abordam um tema que esteja relacionado com outras perguntas também. Então a gente acaba respondendo várias perguntas em uma só. Por isso que a gente tem aproveitado aqui alguns temas bastante genéricos, né? Que a gente já falou anteriormente, também baseado, claro, nos questionamentos que nos enviam. Enfim, então se esse é o primeiro vídeo também que você assiste, eu recomendo que você acesse o nosso canal, se inscreva nele para receber todas as próximas publicações, assim como assista os vídeos anteriores. Nós estamos aqui no Alan Barbieri Responde 16, então já foram 15, foram muitas as perguntas já respondidas, então se você não viu nenhum até aqui, eu recomendo que você assista, eu tenho certeza que vai contribuir bastante com você. Como eu disse, para aqueles que não conhecem, eu sou dirigente do Templo Escola Casa de Lei, que tem a sua sede em São Paulo. E nessa próxima sexta-feira agora nós teremos gira de marinheiros. Tem nosso atendimento, ele é gratuito, nossa casa não faz amarração, trabalhos aí, né, de interesses pessoais que possam prejudicar o outro, né, enfim. Então é uma casa do bem, de caridade, e você que quer ajuda, a casa está aberta a você. Tá? Muitas pessoas me perguntam, né, Alan, como que eu faço para ir para sua casa, quais os dias de gira, enfim. Os nossos trabalhos ocorrem todas as sextas, das 8 às 10. Informações no site casadelei.org.br. Tá? Bom, ficou o aviso aqui. Vamos começar a responder as perguntas aqui dos nossos irmãos. Gisele, essa é a primeira pergunta. Olá, Alan, tenho uma dúvida, mas creio que no curso Mediunidade e Incorporação que você vai dar, já vou ter esse esclarecimento, mas quero me antecipar. Antes de eu falar a pergunta da Gisele e responder, esse curso Mediunidade e Incorporação vai ser online, é um estudo sobre o transe mediúnico, sobre a incorporação num contexto terreiro de Umbanda, né? Enfim, também informações e inscrições no site estudaremcasa.com.br, tá? Aproveitando o gancho aqui. Bom, ela diz, entrei para a corrente mediúnica vai fazer 2 meses. Meus guias ainda não bebem e não fumam. Uma amiga minha disse que isso é normal, pois como estou desenvolvendo isso, deles beberem e fumarem, se dará com o tempo. É isso mesmo? Desde já agradeço e que Oxalá abençoe sempre. Gisele, obrigado pela sua participação. Esse termo guia, beber e fumar, eu sei que é bem normal falar e é natural a gente falar sobre isso, mas os guias não bebem e os guias não fumam, né? O guia manipula a bebida e ele manipula o fumo. Né? É uma coisa diferente, o guia não é um fumante e ele não bebe para saborear, para se saciar com a bebida em si, né? O objetivo é a manipulação energética dos elementos. E não é uma regra o seu guia utilizar, tá? Eu conheço guias espirituais que incorporam nos seus médiuns e que não utilizam desses elementos, utilizam outros, né? Acessam esse elemento vegetal de outra forma. Então, não espere que isso aconteça com seus guias porque acontece com o outro, porque acontece com a maioria, tá? Não ingesse os seus guias, tá? Permita que os seus guias sejam eles mesmos. E você só vai conseguir deixá-los ser eles se você não se contaminar, num sentido bem positivo aqui, né? Com as influências externas, sugestões e as coisas que colocam às vezes na sua cabeça, tá? Enfim, deixa as coisas correrem muito bem. O guia não usar não significa nada. O guia usar também não significa nada, tá? Deixa o guia ser o que ele é. Pode ser que ele use, pode ser que ele não use. Não é uma questão genérica, tá? Assim, não são todos que fazem desse jeito, tá bom? Obrigado pela sua participação, minha irmã. Lucas pergunta, Alan, gosto muito do seu trabalho. Obrigado, Lucas, pela sua participação. Gostaria de saber como a Umbanda lida com casais LGBT. Obrigado, Olorum lhe abençoe. Lucas, excelente pergunta, porque eu gravei recentemente aqui para o canal o vídeo Casais na Umbanda com a minha esposa. E a gente falou dos casais na Umbanda, então acho que a sua pergunta está relacionada a esse vídeo. Se eu não me engano, foi até um comentário que você deixou no vídeo. E o que eu citei sobre casais na Umbanda não são casais héteros, né? É casal num contexto geral, se encaixa qualquer um.
tá? Enfim, se você assistir o vídeo com um olhar mais amplo, não vendo só a questão de um homem e de uma mulher, como foi a questão ali, você vai ver que se encaixa qualquer pessoa, tá? Enfim, então, digo a mesma coisa. O que tem que prezar sempre é o quê? O respeito entre os dois, o comprometimento, a entrega, a dedicação, né? Entender que ali dentro é uma casa espiritual e que tem que haver respeito e que tem que haver disciplina no que está sendo feito, enfim. Eu acho que, né, uma boa conduta, independente de qualquer coisa, é o que é a base de um relacionamento saudável dentro de uma casa espiritual, né? Entender que o contexto ali é religioso, se vocês estão indo ali para isso, né? Enfim. Então não envolver o terreiro com questões amorosas, né? Às vezes um casal briga, discute e cria todo um furdunço, não sei nem se a palavra existe, mas já ouvi tanto isso. Cria toda uma bagunça dentro da corrente mediúnica, porque alguns médios estão a favor, outros médios estão contra, uns médios estão do lado do homem, outros médios do lado do outro, da outra pessoa, seja homem ou mulher, tá? Enfim. Então, tem que ser da forma mais saudável possível. O relacionamento dentro do terreiro é extremamente saudável, né? E pegando o gancho aqui, Lucas, muitas pessoas me perguntaram também, né? Nem só pelo caso LGBT, mas e quando os médiums se conhecem também dentro do terreiro, né? A gente está falando de casais que também já têm uma vida, né? Mas o que eu falei naquele vídeo, mas quando se conhecem também é a mesma coisa, né? Tem que se tomar cuidado com a pegação dentro do terreiro de Umbanda, né? Com aqueles namoros que podem aí fazer de alguma forma um ou outro sofrer desnecessariamente, né? Então tem que ter um respeito, porque são irmãos de fé. E que se vai ter um relacionamento tem que ser algo que venha trazer realmente um conforto para ambos. Não tem que ser aquela coisa casinho, sabe? Assim como aqueles que são casados, né, se colocar no seu lugar. Porque eu já vi muitos problemas de homens e mulheres casadas saindo com médiuns nos bastidores. Então tem que se tomar cuidado quanto a casal. Seja hétero ou de qualquer outra forma, tá, ô Lucas? Bom, enfim, espero ter te ajudado, tá bom? Obrigado pela sua participação e fico feliz que você acompanha o nosso trabalho aqui, tá? Bruna pergunta, Alan, boa tarde, ela mandou um período da tarde aqui. Gostaria de saber sobre centros que trabalham somente ou 90% com Exus. A casa não tem congá com santos. É usada uma mesa com uma vela branca e uma jarra de água, a qual todos tomam no fim dos trabalhos. Não tem mãe de santo, nem música. As vestes são brancas, os trabalhos todos são feitos com 2 médiuns, mulheres e 2 Exus que fazem atendimento. Utilizam fumo e bebida alcoólica. As médiums usam o mesmo ritual para fazer atendimento na cozinha de suas próprias casas. Eu nunca tinha visto essa variação. Poderia dizer sua opinião sobre essa variação na Umbanda, por gentileza? Bruna, o que eu entendi aqui da sua pergunta é que se trata de um ritual informal. Não tem um líder, né? A mãe de santo é um líder. É aquele que está conduzindo o trabalho. Não existe um líder. E que local é feito isso? Quais a estrutura, a segurança, os cuidados, o zelo pelas pessoas que estão se envolvendo ali? Não adianta só incorporar, porque incorporar, você incorpora mesmo, né? Em qualquer lugar que seja, se o guia tiver à disposição para isso, ele vai incorporar, se for um trabalho para o bem ainda, assim como também os obsessores e quiumbas também estão doidos aí para incorporar e se passar pelos guias. A questão é, que estrutura está por trás disso, né? Tem que ver, não posso dizer se está certo ou errado, porque eu poderia fazer outros questionamentos aqui para você. Quem está por trás disso? Liderando, cuidando e zelando por quem está trabalhando. Tem que haver um cuidado, né? Se fosse tão fácil assim a gente pudesse fazer sozinho, um dirigente faria sozinho, não precisaria assumir a responsabilidade de conduzir uma casa e a vida de outros médiuns, e os médiuns fariam nas suas casas, no seu tempo disponível. Então, tem que haver toda uma estrutura e disciplina para que as coisas aconteçam e venham a progredir espiritualmente, tá? Enfim, não entendi muito o contexto aqui do que está acontecendo, mas essas são as minhas perguntas. Quem zela por vocês, tá? Obrigado pela sua participação. Pergunta de um anônimo aqui. Tenho assistido seus vídeos, inclusive já assisti a todos e agora ouvindo o programa pelo YouTube. Programa Casa de Lei que eu apresento na Rádio Toque Aruanda. Este programa, depois que a gente apresenta na rádio às terças, das 9 às 10, ele é gravado e publicado no canal da rádio no YouTube. Tá? O site da Rádio Toque Aruanda é toxdearuanda.com.br. Se puder, acessa lá, terça das 9 às 10. Inclusive os antigos. Gosto muito das suas orientações e seu modo de ver. Fico muito. Primeira pergunta, são 2 perguntas. Hoje eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre os pontos de Exu, que ao meu ver são
muito pesados, os que falam de matar, palavras mais pesadas, como palavrões, enfim. Penso que temos pontos bonitos e bons que não precisamos de pontos que jogam energia para baixo, sem falar de serem impróprios aos ouvidos das crianças que podem estar presentes na gira. Quero muito ouvir sua opinião, porque sou iniciante e nunca frequentei um terreiro para saber como funcionam outros. Minha opinião sobre o assunto é formada somente pela coerência, porque depois de uma gira da direita, virar na esquerda com pontos pesados não faz sentido. Então, por isso, quero ouvir a opinião de uma pessoa sensata e experiente no assunto. Obrigado pela generosidade, né? Eu fico feliz que você me ache sensato, tá? Vamos lá. Claro, os pontos de Umbanda tem que ser tomado um cuidado, né? Evidente, tem que se pensar nesse sentido quanto às letras dos pontos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Pontos de Umbanda, em que eu falo exatamente disso. Eu recomendo, se você viu todos, você deve ter visto esse. Mas de qualquer forma, eu estou deixando aí na descrição do vídeo o link deste vídeo para você que não assistiu, assistir. Assim como eu estou deixando aí na descrição o link do vídeo Casais na Umbanda também para vocês assistirem, tá? Então, é um cuidado que quem está cantando tem que ter e quem está zelando pelo trabalho também, né? Não condiz com Exu, com o seu fundamento e com os propósitos do trabalho, pontos de Umbanda que são orações cantadas, né? Porque são as nossas orações. Falar palavrões enfim, de alguma forma criar um ambiente desagradável para crianças e, enfim, até para mim que não sou criança, eu não gosto de estar num ambiente onde se fala palavrão, se xinga, beber sangue, morrer, inferno. Não acho adequado para um ambiente religioso. Não é falso moralismo, não é hipocrisia, não. Eu sou um ser humano comum, mas eu acho que dentro de um ambiente religioso deve-se ter alguns cuidados, né? Principalmente com as palavras. O ponto cantado ele é o verbo do nosso trabalho, é a direção, é a condução vibratória. Tem que ter alguns cuidados, sim, quanto às letras, né? E hoje a gente tem uma variação muito grande, né? A Rádio Talk Sharuanda, por exemplo, exibe na sua programação mais de 3 mil pontos de Umbanda durante todo o dia. Então, quer dizer, são só pontos selecionados, que tem uma linguagem bacana, são pontos bons, com uma qualidade de áudio interessante. Enfim, recomendo que vocês acessem. Dá para ouvir lá, pontos bons, né? Tem que se tomar cuidado com isso. E a sua segunda pergunta é: realmente preciso de autorização da mãe de santo para conhecer outro terreiro? Gostaria muito de assistir um trabalho de vocês, mas não gostaria de ter que pedir autorização, pois a mãe já não gostou de saber que eu assisto seus vídeos. Muito obrigado e que os orixás deem a vocês muita saúde e sabedoria. Até as próximas dúvidas, que é o que não faltam. Legal, meu irmão, minha irmã, anônimo aqui, obrigado pela sua participação. Eu acho que você deve sim pedir autorização para sua mãe de santo ou pai de santo. Não acho adequado, porque não autoriza você fazer escondido. Porque é um padrão da casa, ela tem uns porquês e você tem que respeitar, né? Enfim, eu não acho saudável você ir em outro terreiro, muitas vezes, e sem, de repente, ainda mais com uma visita, não sei a frequência disso, mas sem dizer ao seu dirigente ou mãe de santo que você está indo. Por quê? Porque se acontece alguma coisa lá, se você volta ruim, quem vai assumir a responsabilidade daquilo de ruim que aconteceu é a sua mãe de santo. Então eu recomendo que você sempre passe para ela as coisas que você deseja fazer. Se ela não concordar, é para você não fazer. Mãe, a gente tem que obedecer, né? Existe uma hierarquia e deve-se obedecer às regras. Não é porque você não concorda com as regras que você tem que quebrá-las. Regras é para ser cumpridas. Ponto final, né? Enfim, você está numa casa, você aceitou ela como sua mãe, você tem que respeitá-la, meu irmão. Nem a nossa casa eu não aceitaria que você viesse escondido. Você é muito bem-vindo, mas desde que não seja escondido da sua mãe de santo, né? Muitos dirigentes nos visitam, muitos médiuns nos visitam, às vezes recomendado pelos próprios dirigentes. Os nossos cursos são frequentados por médiuns e dirigentes, né? Médiuns de outras casas que permitem que os seus médiuns dirigentes de outra casa que permite que os seus médiuns estudem com a gente. Porque existe essa transparência minha aqui com você. Respeite a sua mãe de santo, tá? Ela não gostar que você assista os meus vídeos é normal, porque pode ser que ela não concorde com a minha linha de raciocínio ou é um preconceito. Ela não sabe a nossa proposta. Existe hoje muita bagunça na internet. É natural que ela tenha essa preocupação com você, mas eu tenho certeza que não é maldade. É zelo por você. Tá bom? Espero ter te ajudado nesse sentido de alguma forma, tá? Obrigado pela sua participação e participe sempre. Vamos para mais uma pergunta aqui. Gustavo. Olá, Alan. Prazer, meu nome é Gustavo Farias. Bom, comecei a assistir seus vídeos e gostei muito. Você é muito esclarecedor.
Minha pergunta seria: aos 16 anos de idade surgiram algumas manifestações físicas e visuais. Fui no centro espírita da cidade, que morava Dr. Bezerra de Menezes, e uma entidade chamava de Irmão Benedito. Como eles o chamavam, né? Me disse que eu possuía mediunidade. Me sugeriu muita oração e disse que era para eu ter fé, que na caminhada seria somente eu e meu guia, que na minha caminhada seria somente eu e meu guia. Até hoje eu nunca concluí trabalho nenhum, nem tratamento em nenhuma casa espírita. Será certo caminhar sozinho? O que devo fazer, já que não consigo me firmar em casa? Muito obrigado, que Deus continue te iluminando. Fique em paz. Gustavo, obrigado pela sua participação. A sua pergunta será a nossa última de hoje. Olha, mediunidade, então você tem, como todos os seres humanos têm, né? Seja o grau que for e seja cada um tem a necessidade ou não de exercê-la, né? De trabalhar a sua mediunidade. Você pode ser esse caso, então. Se você não conseguir se firmar em nenhuma casa, isso não significa nada. Você precisa de flexibilidade, né? Você precisa aprender a se adaptar, porque o médium, ele sempre entra em uma casa de umbanda e ele deverá se adaptar à estrutura que a casa lhe oferece. É respeitar, não é não concordar, é respeitar. Eu tô aqui, eu vou fazer o meu máximo dentro das regras daquela casa. É assim que funciona, né? Enfim, se você não está se adaptando a nenhuma casa, é porque você está sendo inflexível, eu tenho certeza disso, tá? Conselho para você. Agora, quanto à orientação que este mentor espiritual te deu, Irmão Benedito, né, incorporado em um médium nesse centro espírita, não é necessariamente que você tem que fazer as coisas sozinhos, mas é algo que eu falo muito para os médiuns da casa, no desenvolvimento mediúnico e nos estudos. Por mais que exista uma estrutura, por mais que exista alguém que te conduz, que zela por você, no final, essa experiência de vida mediúnica, espiritual, é sua e do guia. Eu sempre falo isso, porque é uma dedicação sua, é um encontro seu com este guia. Você tem que amadurecer essa relação. Não adianta, ninguém vai fazer por você, é você e ele. Mas não que você tem que fazer sozinho na sua casa, mas significa que a sua dedicação é íntima. Sua com seus guias espirituais, com aqueles que te acompanham, tá? Depende de você. Eu acredito plenamente que esse espírito quis dizer isso para você. Depende de você, da sua dedicação, do seu comprometimento, da sua disciplina, tá? Não é a casa que você está, não é o lugar que você está, não é o pai ou mãe de santo, enfim, dirigente. É sempre você e o guia. A sua espiritualidade em qualquer lugar irá se manifestar, porque é uma relação sua com o guia espiritual, tá? Enfim, então é isso. Seja mais flexível, se você deseja fazer parte de alguma casa espiritual. Seja flexível, tá? Bom, irmãos, ficamos aqui com as nossas perguntas. Respondemos boas perguntas hoje aqui. Espero ter te ajudado, tá? Contribuído aí com o seu caminho de vida, seu caminho espiritual. Lembrando que publicamos vídeos aqui no canal semanalmente. Trazemos esclarecimentos frequentes sobre Umbanda e espiritualidade. Você pode participar enviando as suas perguntas comentando neste vídeo, por exemplo. Se você quiser comentar neste vídeo ou em qualquer outro, o seu comentário ficará reservado para um dos próximos vídeos, nós estaremos respondendo. Acesse o nosso site casadelei.org.br. Estou nas redes sociais também, vocês que querem acompanhar, Facebook e tudo mais, tá? Instagram também. E se inscrevam no canal, tá? Axé, que Pai Ogum nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.